Então, bora começar a explicar pra vocês também o porquê que eu fiquei sumida essas 2 últimas semanas aí. Por que não gravei o diário de estágio como eu tava fazendo, tá, pessoal? Primeiramente, gente, eu não gravei porque eu não tava muito boa pra gravar, não tava muito afim, nada muito específico, eu só literalmente não tava muito no pique, assim, pra gravar. O último estágio da gente, que foi na outra UBS, né, que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que o nosso estágio ele foi feito em 2 UBS. Então a gente finalizou a primeira e a gente foi pra segunda, e na segunda unidade, gente, digamos que a gente tinha menos liberdade pra fazer as coisas lá. Então, tava mais cansativo, assim, sabe? Tava todo mundo já numa vibe, tipo, quero férias, assim, todo mundo bem cansado. Porque a gente saiu lá dessa primeira unidade, onde a gente passava praticamente quase todo o tempo fazendo testagem, né? Que eu já tinha comentado também. E a gente chegou lá e meio que o que mais a gente podia fazer lá era observar, né? Eu ainda dei sorte que no primeiro dia dessa segunda unidade eu ainda fiz uma vacinação, o que foi, tipo, raro. Não teve muita oportunidade da gente fazer essas vacinações, ou porque realmente não tinha pra gente fazer, ou de repente porque o paciente não queria que os estudantes fizessem, enfim. Então, teve disso também. Mas como eu peguei e falei, eu não gravei por nada em específico, assim, não teve nada, oh meu Deus, por que não gravou? Foi só porque eu tava cansada mesmo, não tava numa vibe de gravar pra vocês, não tinha muito o que contar pra vocês, essa é bem a verdade. Eu não queria vir aqui e ficar gravando todos os dias exatamente a mesma coisa, não sei se vocês me entendem. Queria vir aqui contar pra vocês quando realmente tivesse alguma coisa pra contar, entendeu? Não ficar enchendo linguiça aqui. Então, é isso. Deixa eu contar pra vocês rapidinho então o que a gente fez nessa segunda unidade. Eu mais ou menos já falei aqui, mas no primeiro dia acabou que a gente ficou da 1 às 3 da tarde, porque tinha o jogo do Brasil. Foi no dia... Ai, gente, esqueci que dia que foi. Perdão, não lembro que dia que foi. Se eu lembrar, eu deixo aqui embaixo, mas eu acho que eu não lembro. Então a gente foi pra essa segunda unidade. E lá, nesse primeiro dia que eu falei, eu fiz essa vacinação da Pfizer. Eu fiz a vacina numa adulta. Foi a primeira que eu fiz, eu nunca tinha feito. Foi bem tranquilo, gente, não tem muito mistério. É só fazer a pinça direitinho aqui no músculo deltoide, né? E fazer a aplicação ali. Eu fiz a aspiração, tudo certinho da ampola com a seringa. E fiz a aplicação, nada de muito assim, oh meu Deus. E depois disso a gente ficou observando até as 3 da tarde, depois fomos embora. E, gente, nos outros dias, assim, que foram se sucedendo, tipo, a gente acompanhava um pré-câncer, uma puricultura, mas nada assim, sabe? Nada muito emocionante pra mim vir aqui falar pra vocês, ó, a gente fez tal coisa, que nem aquele dia que eu gravei pra vocês, eu e o Paulo, a gente se funcionando. É mais emocionante, vamos dizer assim, entendeu? Eu sei que você chama mais a atenção de vocês do que eu vir aqui ficar falando, entendeu? Então, por isso, mais por isso também que eu não tinha gravado nada pra vocês. O que mais que teve? Eu acompanhei o pré-câncer, que nem eu tinha falado, acompanhei a puricultura. E a gente ficava bastante também... eu tinha comentado pra vocês que a gente ainda não tinha utilizado os nossos materiais de bolso, né? Esteto, esfigma e tal. Oxímetro. E aí acabou que nessa unidade lá a gente ficava no acolhimento. E no acolhimento é onde tem o primeiro contato ali com o paciente. Ele vai informar o porquê que ele foi até a unidade. Então a gente também fazia essa anotação. Não era todo mundo que fazia anotação, mas eu pedi autorização pra enfermeira da unidade. Aí eu peguei o caderno deles lá, de registro, né? E aí eu fiz ali a anotação do que o paciente estava referindo. Fiz a aferição de sinais. E foi isso, gente. Aí nos outros dias, assim, conforme foi se sucedendo os dias, foi ficando mais calmo, assim, sabe? Eu acho que é por isso que eu já tava cansada, assim, porque não tinha muito o que fazer. Era mais ficar observando mesmo o que eles estavam fazendo e seguir o fluxo ali. Mas foi legal, gente. Foi um aprendizado, assim. Foi bem diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser uma coisa bem mais cobrada. Acho que essa é a impressão que a gente tem antes de ir pro primeiro estágio. É que a gente vai ser cobrado, que a gente vai ser isso. E, na verdade, o primeiro estágio, a impressão que eu tenho hoje, depois de ter passado por ele, esse primeiro estágio é mais pra gente observar. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente tirar essa dúvida. Mas, claro, também se mostrar, se botar... como é que se diz?
ser proativo, né, gente? Tá ali pra fazer as coisas também, não ficar só no ritmo, assim, tipo, ficar só observando, não. Tem que ficar mostrando trabalho também, não adianta ficar parado que nem uma mosca morta ali. Então, essa foi a minha experiência. A gente finalizou o estágio, na verdade era na sexta que ia finalizar, né? Mas a gente finalizou na quinta, que foi o nosso último dia na unidade. Na sexta a gente se reuniu pra fazer uma confraternização, então a gente saiu pra ter o feedback da professora, a gente também dá o nosso feedback. Ali ela mais ou menos já falava que ao ponto de vista dela tava todo mundo passado. Teve esse momento bem legal assim, que ela também falou os pontos fracos, os pontos fortes. E eu já vou aproveitar também pra contar pra vocês qual foi a minha avaliação. Vou fazer um compilado das duas, né, porque foram duas orientadoras. Da primeira orientadora, ela falou que tinha sido muito boa o meu desenvolvimento, que eu era proativa, que eu era comunicativa, que eu era ativa, como é que fala? Pontual, assídua, né? E os pontos ruins, digamos, é que eu tenho um pouco de dificuldade, isso eu já sei, é de mim mesma, eu tenho um pouco de dificuldade de... Não sei se eu posso usar a palavra respeitar o tempo dos outros, não é bem isso. Mas é que, tipo, por exemplo, aconteceu uma situação na unidade, na primeira que a gente foi, tá? Lá onde a gente tava fazendo as testagens que eu tinha comentado com vocês. Que a colega tava fazendo o preenchimento das folhas, que tinha que fazer um termo de responsabilidade, que dava um afastamento pro paciente, né? E aí eu ficava todo o tempo, que ajuda? Ou ficava ali o tempo todo, tipo, se precisar eu tô aqui. E isso, de certo modo, ao olhar da professora e depois eu também avaliando a minha conduta, tava meio que sufocando o tempo da pessoa, que tipo, eu não tava dando nem o tempo dessa pessoa tentar fazer sozinha, entendeu? Eu ficava ali em cima, tipo, orientando, sabe? Sem dar esse tempo. E é importante esse tempo, sabe? Eu acho que ficar muito dependente de alguém que fique ali também. Então, esse foi um ponto ruim da minha avaliação. E eu super entendo, porque realmente é do meu perfil, eu realmente faço isso, não é nada tipo, proposital, não tô fazendo pra nada, só pra ajudar mesmo, eu tô ali, porque como eu tive facilidade de fazer, ao meu ponto de vista eu poderia ajudar, e foi isso que eu fiz. Outro ponto também salientado tanto pela primeira orientadora quanto pela segunda foi a minha autocobrança. Que eu me cobro demais, gente. Na primeira unidade eu não cheguei a comentar com isso com vocês antes, eu acho, mas eu tive uma crise de ansiedade na primeira unidade. Quando eu consegui fazer a punção da professora, quando pegou certinho o vaso, refluiu, aquilo tudo, eu comecei a tremer demais, começou a me dar muita dor no peito, enfim, tive uma crise de ansiedade ali. Então eu me cobro muito, assim. Tanto quanto eu não consigo, quando eu consigo também eu fico fora de mim, digamos. Então isso foi uma coisa que as duas me salientaram. Na verdade, eu só tive essa crise na primeira unidade, na segunda não, mas ainda assim me cobro muito também. Eu fico muito chateada, gente, quando eu não consigo fazer alguma coisa, ou quando eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu fico chateada, fico me cobrando muito. Então isso aconteceu nas duas unidades. O que a segunda orientadora também pegou e falou foi que numa situação que, na verdade, eu falei brincando, mas enfim, ela levou a sério, digamos, que ela tava fazendo um aprazamento. Não é nem um aprazamento, eu acho, na verdade. Na verdade, ela tava fazendo anotação, a gente tava acompanhando a puricultura. Pra quem não sabe, puricultura é aquele acompanhamento que a gente faz com o bebezinho, sabe? Nos primeiros meses, que a gente mede ali, pesa e tal. A gente tava fazendo esse acompanhamento e a professora tava colocando na caderneta a altura, acho que era, na edição ali. E eu falei brincando, gente, só que ela levou a sério e eu entendo também que não foi conveniente, até porque a paciente tava junto, mas eu falei brincando, gente. A gente erra, não tem como. Eu tô aqui pra falar pra vocês a verdade, o que realmente aconteceu, não tem por que mentir pra vocês, entendeu? Porque a gente passa por situações, eu não sou perfeita. Não sou, gente, longe de ser. E aí ela tava falando, eu falei, e aí eu mexi, tipo, isso aí eu já tô craque já. Mas eu falei no intuito de quê? Porque eu tenho uma filha de 3 anos, então eu fui todo o acompanhamento da Helena, todos os meses a médica ia lá, ela fazia essa anotação ali da medida, que tem aquelas... Tem aqueles gráficos, sabe? Que aí tu marca umas bolinhas ali na altura e tal, se tá dentro da média, se não tá. E eu falei brincando que aquilo eu já sabia de cor salteado. Eu acho que a professora se ofendeu, tipo assim, a Luísa tá se achando, tá achando que sabe muito, não sei o quê. Tanto gente, que foi... na minha avaliação final, que foi quando a gente foi lá a gente foi no Senac na sexta-feira, pra gente assinar, né, da nossa assinatura ali, que a gente tava ciente da avaliação por escrito.
Essa avaliação por escrito é feita pelas duas orientadoras, então elas conversam sobre o aluno, entram num consenso, botam por escrito e aí a gente vai até lá para assinar se a gente está de acordo ou não com aquele feedback. E nessa minha avaliação final tava confiança em excesso, uma coisa assim. Assim, gente, concordar, eu não concordo, na verdade. Por quê? A única situação que eu vejo que me foi falada foi essa. Mas, tá tudo bem, não tem problema, assim, não vejo também isso como um grande problema. Até porque eu sou bem responsável, assim, quando eu sei, quando eu não sei, entendeu? Então, a confiança em excesso, ao mesmo tempo que é ruim, é bom também, ao meu ponto de vista, entendeu? É porque eu sou confiante, eu vou fazer as coisas com confiança. Ao meu ponto de vista, tudo que eu fiz durante o estágio, nada eu fiz assim, sem a consciência, entendeu? Se é que vocês me entendem. Mas basicamente foi isso. Teve os pontos bons, que é a comunicação, ser assídua, ser proativa, facilidade em trabalhar em grupo. Eu não lembro mais o que tinha, mas era basicamente isso. E como pontos negativos, essa questão do tempo dos colegas, né, eu sufoco um pouco, gente. Vou ser franco com vocês, eu tenho esse problema, assim. Tipo, se eu sei fazer o negócio, eu quero tentar ajudar, só que aí, tipo... como é que eu vou explicar? Eu não consigo... Na minha cabeça é super natural, mas, tipo, pra quem tá do lado de fora pode parecer que eu tô tentando sufocar a pessoa e não deixando ela fazer os negócios sozinha, entendeu? E foi isso que aconteceu. E essa outra questão da confiança e excesso, que eu acho que talvez tenha sido por essa situação... Mas eu não tenho como dizer pra vocês, porque não foi uma coisa levantada pela orientadora do grupo 1 e nem pelo do grupo 2. Isso não me foi falado nessas feedbacks individuais de cada orientador. Isso foi colocado lá no feedback final por escrito. Não sei se foi por essa situação específica do negócio lá do gráfico. Não faço ideia se foi por causa disso ou se teve mais alguma coisa que eu não tô sabendo. Em algum outro momento talvez eu pergunte, mas gente, assim, não tô triste, não fiquei magoada, não fiquei nada na hora. Eu fiquei, tipo, sem entender muito, mas paciência, gente. Não esperava que o meu feedback fosse uma coisa, maravilhosa, perfeita, 0 erros, não. Até porque eu acho que esse feedback é o momento da gente se analisar e se analisar como profissional ali e ver o que tu pode melhorar. É pra isso que serve o feedback. Então, quando vocês receberem feedback de vocês, se tiver alguma coisa ruim, não se peguem, não levem pro coração. Peguem aquilo e usem como aprendizado. Vocês vão olhar para aquilo e pensar, dá pra mudar, beleza? Então, tipo, por exemplo, eu agora vendo esse feedback, eu já sei que eu tenho que dar um passo pra trás, respeitar mais o tempo e o espaço dos colegas, né? Não ficar em cima e tal. É bom se mostrar, assim, pra ajudar? Só que, de certo modo, de repente incomoda, entendeu? Então, aprendi isso e a questão da confiança em excesso, de repente, também dá mais uns passinhos pra trás e deixar mais fluir, entendeu? Se eu vou conseguir, gente, eu não faço ideia, porque tanto um quanto o outro é de mim, assim, da minha personalidade. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, só pra mim esclarecer pra vocês como é que foi. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Vou postar assim mesmo. E vou começar a gravar um outro vlog de eu trabalhando, que eu acho que fica melhor separar as coisas, tá bem? Um beijo. Qualquer pergunta deixem aqui embaixo. Muito obrigada ao pessoal que começou a me acompanhar, os novos inscritos. Não esqueçam de deixar um like, um comentário, se inscrevam no canal, tá bom?